Olá! Olha aí, a gente vai começar hoje o nosso bate-papo com a Bianca do Tempo Tem, para a gente entender como é que a gente consegue enxergar novos serviços num tempo de pandemia, como é que a gente reinventa o nosso negócio, principalmente em negócios que a gente vê que ninguém está conseguindo trabalhar e ainda assim a gente consegue achar possibilidades. Eu tô vendo aqui que já tem gente entrando, a Bianca já entrou, já vou colocar ela aqui. Deixa eu só, o pessoal tá assinando. Eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui, ó, Rafael, Dani. Deixa eu só adicionar a Bianca. Eu vou te chamar, tá, Bianca? Eu vou mandar o convite aí na sua tela. Vai ver o chamado. Quando você tiver aí, você já pode entrar. Aê! Que Pronto, bom! Obrigada, Bianca. Prazer em te imagina. conhecer. Obrigada a Obrigada mesmo. você. Muito Então, gente, obrigada. para quem não sabe, toda essa minha maratona de conversa sobre inovação na crise, eu fui bater na porta de pessoas que eu vi histórias muito interessantes e que eu não conhecia essas pessoas, e todo mundo que aceitou são pessoas que eu não conhecia ainda. Então, são presentes para mim, né, no meio de todo esse caos. Eu tenho muito que te agradecer, quero agradecer todo mundo que está aqui também. Eu fico clicando, às vezes tem um monte de gente acenando e aí eu fico clicando aqui, tá? Mas então, obrigada, Bianca. É maravilhoso de você poder contar um pouco da sua história, que eu já estou louca para saber os detalhes. E para quem não conhece, eu sou a Flávia Fonseca, eu sou fundadora da gestão TI for You, e agora, durante todo esse período que a gente está em quarentena, eu vi assim, por mais que eu trabalhe com tecnologia, a gente tem que fazer com que as pessoas saibam quando usar a tecnologia ou não, e muitas das vezes é preciso só se reinventar. Pode ser que precise de tecnologia, pode ser que não precise. Então, todo esse movimento que eu resolvi fazer foi porque tem muita gente que está buscando ideias e não sabe ainda, não encontrou, e às vezes só tem duas ou três referências do que está na mídia, como se assim, duas ou três só que estivessem conseguindo se diferenciar. E tem muita gente como você, como o Igor que veio ontem, como as outras pessoas que vão também poder contar um pouco pra gente, que estão fazendo um trabalho diferente. E o que eu fiquei assim muito assim entusiasmada com no seu caso, né, do Tempo Tem, é que você está inserida no mercado de pequenos reparos, né, serviços residenciais e também automotivos, e que muitos desses serviços não estão funcionando. Então eu quero te parabenizar por toda essa reinvenção que você já fez. Queria que você se apresentasse e contasse um pouco como que foi que surgiu essa ideia assim de partir de uma coisa e chegar em outra. Claro. Flávia, primeiro, muito obrigada pelo convite. Foi uma surpresa muito bacana, né? Eu acho que é uma Que bom. validação do trabalho que a gente está fazendo. É, e é um prazer estar aqui falando, contando um pouquinho da nossa história para vocês, né? Ai, que Então, é o bom. seguinte, eu acho que para contextualizar é importante explicar o propósito da Tempo Tem, né? Então, da onde ela veio, o que ela se propunha fazer, como ela foi parar no mercado de serviços e como é que a gente está buscando manter o nosso DNA, mas ainda assim inovando numa situação como essa. Então, bom, meu nome é Bianca, eu já trabalho no mercado de e-commerce há 10 anos, eu tenho bastante experiência com marketplace, trabalhei em algumas grandes empresas e há um ano e meio eu assumi essa cadeira na Tempo Tem, né, esse desafio de estruturar uma startup com o objetivo de atuar no mercado de serviços, né? Então, mas a Tempo Tem, ela tem uma característica muito singular, porque ela nasceu dentro de uma empresa bastante grande, né? Que é a empresa chamada Tempo Assist, que atua no mercado de serviços de assistência no B2B. Que raios é Eu, isso, né? É eu difícil. imaginei que tivesse uma ligação, porque eu vi no seu LinkedIn que estava atuação. Eu não entendi se você é a fundadora da Tempo Tem ou se você é uma das pessoas que ajudam a organizá-la todo o trabalho.
Não, hoje eu sou diretora-geral da Tempo Tem, né? Eu sou responsável pela Tempo Tem e vou explicar um pouquinho como é que isso aconteceu, né? Então, a proposta inicial veio da Tempo Assist, né? Que é uma empresa super consolidada no mercado de serviços, do mercado B2B, no mercado de assistência, que são o quê? O que a gente quer dizer com o mercado de assistência? Basicamente, são serviços assistenciais, são serviços emergenciais, então mais conhecidos, guincho, encanadora, eletricista, né, esses serviços emergenciais que são vendidos em pacotes por outras companhias. Então, hoje a Tempo Assist tem como cliente grandes seguradoras do mercado brasileiro, alguns dos maiores varejistas e também montadoras. A gente também oferece pacotes de assistência para montadoras de automóveis. E aí, enfim, né, a empresa já bastante grande, é a líder do mercado, queria ousar, né, e se aventurar em montar uma marca e um canal de venda digital para comercializar os serviços direto para o consumidor final. Então, ao longo de 25 anos, a Tempo Assist desenvolveu uma base de cerca de 30 mil prestadores, né, e que, enfim, vai super bem no mercado que ela se propôs a atuar. Falou, não, como é que a gente pode usar mais, né, tanto dos prestadores que a gente já tem relacionamento, né? Então, o que eles desenvolveram? Rede de prestadores, processo de controle de prestação de serviços, garantia de qualidade, né? Oferecer a garantia do serviço prestado e toda a tecnologia de acionamento desse prestador, que é o quê? Escolher o prestador correto para atender cada tipo de demanda. Então, só te interrompendo um pouquinho, eu acho claro. legal isso que você está falando, porque é como se fosse uma tendência hoje de que a gente visse assim, às vezes até uma fábrica. Até uma pessoa mesmo que eu ajudei esses dias, que ele é fabricante de café. E aí você vê assim, nossa, se você vende para o B2B, é uma opção, mas você também pode vender para o consumidor final. E grandes marcas estão Sim, fazendo isso, a Vigor está fazendo isso. E é uma sacada legal isso que você está falando aqui. Dá Tempo é, Assiste, vocês chegaram no Tempo Tem, até porque se tivesse ficado só com digamos que todo esse serviço não existisse ainda do Tempo Tem. Seria um impacto muito maior, porque tudo que é do B2B teria parado, né? então, e aí, enfim, né, aconteceram algumas coisas interessantes, né? Acho que a primeira delas é que se fala muito da inovação do iFood, do Rappi, né? E o que a Tempo Assist tem e faz, né, há 20 anos é exatamente isso. Eles têm uma plataforma de organização de prestadores de serviço, né, que consegue localizar esse prestador, conseguem entender onde tem uma demanda, fazer o acionamento, o controle, a prestação de serviço, o Ah, pagamento, que enfim. legal. Então, eles só não tinham o canal de venda, né? A Tempo Assist não tinha um canal de venda porque, de fato, ela entregava isso para outras companhias, o modelo de comercialização era outro. Então, a ideia foi, não, vamos aproveitar isso e vamos levar para um canal digital, né? E vamos começar a explorar, com a mesma base de prestadores, outros serviços que não fazem sentido no nosso mercado, mas que podem fazer sentido no Em outros. mercado B2C, né? Aham. Então, ao que eu estou me referindo? Então, se você tem um eletricista, é claro, ele pode olhar um curto-circuito na sua casa, mas ele também pode vir fazer um trabalho de conveniência, né? Instalar outras tomadas, mudar as coisas de lugar. Ele também pode fazer isso, né? Isso no mercado Sim, B2B não faz sentido, mas para o B2C é uma delícia, né? Então, com qual foi a certeza. ideia? Poxa, a gente tem os prestadores, né? E a gente tem essa ideia de explorar esse mercado de uma outra maneira. Então, a gente fez uma pesquisa. Logo no começo, a ideia era essa, né? Eu entrei na companhia, era só uma ideia. E a gente rodou uma pesquisa, né, para tentar entender legal. Então, como é o mercado de prestação de serviço? E a gente percebeu, né, que a dor que eu, Bianca, sentia era uma dor coletiva, né? Que o processo da contratação de serviço no Brasil ele é horrível, né? Então, as pessoas já na primeira fase a gente perguntava, né, como é contratar serviço para você? Ai, nossa, né? Difícil, complicado, né? E quais são as dores, né? Primeiro, é difícil encontrar o prestador correto para o tipo de serviço que você precisa. É difícil a negociação, porque o cliente ele vê o sintoma do problema, ele não vê a causa, né? Então eu vejo Sim. que a minha luz não acende, mas eu não sei se queimou o disjuntor, se está sem luz no prédio, se está em curto-circuito, eu não sei, eu só sei que não acende, Ó, né? o Então Rafael está aqui falando que é um dos ramos mais desafiadores. Ele é está super comentando aqui. desafiador, porque o cliente é leigo, né? Então ele te fala um problema. Né? Então, o cliente ele relata isso. É difícil achar o prestador, é difícil explicar o problema, é difícil negociar o preço. E quando dá tudo certo na contratação, né, o cliente é comum ficar com aquele sentimento de que ele
foi enrolado, que não era bem aquilo, que o prestador tentou empurrar uma coisa que ele não precisava, enfim, né? E a gente começou a pensar como é que a gente poderia contornar essas situações, né? E Isso quando você estava montando a Tempo Tem, montando, né? estruturando a tempo tem. Então a gente decidiu, falou assim, não, acho que é super importante a gente deixar claro para o cliente o que a gente vai fazer, o que a gente faz, o que a gente não faz, e deixar um canal aberto para outras situações, né? Então a gente transformou os serviços em produtos, né? Então a gente empacotou. Por quê? Porque a gente tem informação de quais são os problemas mais comuns, quais são os sintomas mais comuns. Então nós fizemos eu tenho muita experiência com catálogo de e-commerce, então a gente fez um deparo ao contrário, né, do que seriam os sintomas para os problemas, para o que seria feito, para uma construção de preço. Então, a gente transformou isso em produtos para poder explicar para o cliente claramente o que a gente ia fazer e quanto ia custar, para sanar o problema eu não. O cliente entrou, o prestador chegou na minha casa, ele viu que eu moro num bairro bacana, ele quer me cobrar mais caro. Ele viu que meu Sim. apartamento é grande, ele quer me cobrar mais caro. Enfim, Ou né? ele viu que eu sou mulher, que eu não entendo nada e Que vai ele querer viu que enfiar a eu faca, chamei né? aqui para ele me fazer uma ajuda, um serviço no meu carro. Ele viu que eu sou mulher, ele já falou que tem que trocar um monte de coisa no meu carro. Então a gente decidiu, né, empacotar as coisas, né, e produtizar, se é que é possível falar isso, para alinhar essas expectativas. Acho que esse foi o passo um. E o passo dois foi quebrar uma barreira muito grande também no mercado de serviços, que foi, parece bobagem, né, mas bastante difícil, que foi combinar com os prestadores uma hora marcada, um horário fechado. Porque é praxe no mercado de serviços falar, eu atendo manhã, tarde ou noite. Das 8 ao meio-dia, da 1 às 17 e das 17 às 20. Né? Falou, não, o cliente, se ele quer um serviço, ele quer saber exatamente que horas você vai chegar. Então, precisa ser de hora em hora. Eu tô Né? rindo porque esse é o grande problema. Toda vez que, por exemplo, você fala assim, vou instalar internet em casa. Não importa qual seja a maldita operadora. Eles sempre É, vão falar assim, eu vou chegar aí qualquer horário da manhã, a partir das 8 até o exato. meio-dia. Aí você fala, gente, das 8 ao meio-dia, é tanto tempo, Jesus! Exato. E por que que isso acontece, né? Porque os prestadores, eles empilham os serviços. Então, ele sabe que ele tem que instalar a internet, sei lá, em 5 casas, ele acha que mais ou menos de manhã eu consigo fazer 5, de tarde eu consigo fazer 5, só que pode ser que em uma das casas as coisas enrolem. Por isso, eles colocam essa grade, né? Esse range, essa amplitude de horário tão grande. Só que lá na Tempo, a gente tem o controle de onde estão os prestadores, se ele vai demorar, se ele não vai. Então, se eu acionei, por exemplo, a Flávia para fazer um serviço às 10 e deu 9h30 e eu tô vendo que você ainda está prestando um serviço, eu consigo chamar outro. Eu consigo acionar outro. É realmente parecido com o que você está falando do esquema da Rappi, né? Como se você tivesse assim, ou qualquer iFood, né? Que você está falando, eu tenho já algumas entregas que podem ser pré-agendadas, eu tenho pessoas que são os prestadores que vão viabilizar isso e você começa a acionar, né? Sim. Para E olha, mobilizar aquilo. E olha que interessante, né? Então a gente falou assim, poxa, isso no mercado como o do Brasil, isso tem potencial muito grande, a gente tem muita experiência em emergência, né? A gente chega super rápido, então a gente colocou também 2 botões, tanto o agendar, né? Eu quero agendar para amanhã às 4, quanto o botão quero agora. A maioria dos serviços no botão quero agora a gente chega em até 1 hora. E como que Então, você chegou na inovação? Porque eu acho legal, né, de contar, lógico, contextualizar isso. Tem sim! bastante gente acenando aqui, eu tô tentando. Ai, acho que E aí virou minha câmera, né? Olha que virou, beleza. virou. Ai, gente, vocês estão vendo a maçaneta, agora voltou. E Não, aí, então, enfim, porque a gente. é legal de ver que eu vejo assim, até ontem a gente falou com o Igor da Cora, muito do que você está falando, às vezes a pessoa tem dificuldade de correlacionar com o dia a dia dela, e é legal a gente tentar fazer esse depara, né? Aham. Então, na hora que a gente fala de inovação, muito do que você está me falando, vocês partiram de uma dor que aparentemente era sua e você foi validar no mercado para ver se aquilo também era da maioria das pessoas, se era frequente, Sim. enfim, que é legal da gente criar isso, né? Até ontem o Igor falou, né, da gente tentar buscar isso, alguma coisa que te incomode muito e que depois você veja que atinge uma série de outras pessoas. Então é legal que você já começou a montar a sua empresa nessa forma de validar ideias mais estruturada. Então, E para pensando inovar,
Exato, isso pensando muito na emergência, que era assim, o produto que a gente acreditava ser, né, o grande diferencial, porque a gente olhava para os competidores, né, então, contando um pouco do histórico de categorias do e-commerce, em 2011 era super difícil, né, complicado você falar em vender moda pela internet. As pessoas tinham resistência. Hoje é a principal categoria, né? Então, compra de serviços. Qual que é a representatividade de serviço na internet? Poxa, é irrelevante, né? Mas e quando você pensa em compra de serviços pela internet, ao que se linka, né? Ao que se pensa, o que se vem à cabeça. Coisas parecidas com Get Ninjas, né? Fix, com e-commerce de nicho. Então, a gente procurou se diferenciar para atuar numa dor diferente, embora a gente esteja falando de serviço. Então, acreditávamos muito no mercado de emergência, justamente porque não tem espaço para negociação de preço, né? Diferentemente do Get Ninjas e da maioria dos concorrentes, em que você consegue entrar em contato com o prestador e ficar libidando, né? Enfim, o nosso preço é fechado, então a gente apostou que a emergência seria, de fato, o nosso principal nicho de trabalho, o botão Quero Agora. Mas à medida que o site foi lançado, né, a gente lançou no final de maio do ano passado, a gente completa um ano agora no dia 21, a gente foi percebendo que a tendência era o contrário. As pessoas viam mais valor na conveniência. Poxa, manutenção do ar-condicionado, limpeza do meu filtro, eu vou agendar, o cara vai chegar no horário, isso vai ser incrível. Enfim. E aí a gente começou a aumentar o leque de produtos de conveniência. E começamos a fazer um onboarding de prestadores que não eram prestadores para o B2B, né? Então, poxa, e aí a gente começou a fazer pesquisa, tem espaço para trabalhar com instalação de ar-condicionado, instalação personalizada, impermeabilização, limpeza de sofá. Limpeza de sofá. E aí isso passou, né? Esse tipo de serviço passou a ser muito mais representativo. Troca de óleo de carro em casa, manutenção, mecânico em casa, né? Que são coisas que não fazem sentido na assistência. E a gente começou a perceber essa necessidade, desenvolvemos o produto, e aí agora o B2B oferece para o mercado, né, para o mercado em que eles hoje atuam. Então houve uma troca de duas vias, migração, né? Uma e migração. Como que você chegou na desinfecção, que eu estou curiosíssima? Exato. E aí o negócio veio crescendo, a gente tinha um plano super ambicioso para esse ano. Enfim, né? Desde o começo do ano a gente vem discutindo o quanto essa pandemia iria nos afetar. Eu acho que pelo menos, não tinha dúvida que a gente passaria por alguma mudança, alguma transformação. E, de fato, em março, né, veio com força aí o isolamento, enfim, todo o impacto. Primeiro ponto, né, vai todo mundo para casa. Na primeira semana em casa, acomodados, falaram, bom, e agora? Ninguém vai querer agendar para instalar ar-condicionado. Ninguém vai querer instalar, ninguém vai querer fazer conveniência, né? Os serviços de emergência, eles continuaram flutuando de acordo com a sazonalidade, como a gente já tinha antes. Mas a gente construiu uma dependência da conveniência. E isso a gente passou a não ter mais, né? Então, e a gente começou a falar assim, não, então para onde que a gente vai, né? E a gente tem um canal muito aberto com os prestadores que trabalham com a gente. E aí, de imediato, a gente falou assim, não, fomos nos caminhos mais óbvios, né? Vamos pensar em desenvolver algum tipo de ajuda por vídeo, então se o prestador conseguiria atender o cliente, enfim. E aí, um prestador falou, olha, eu vou testar, vou procurar, enfim, me especializar para fazer um serviço de desinfecção, né? Vamos colocar esse serviço? Aí a gente procurou saber, enfim, foram várias conversas, falou assim, não, vamos lá, vamos testar a aderência desse serviço agora. Deixa eu te perguntar né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês chegaram a propor para os prestadores, para o pessoal que trabalha com vocês, trazerem ideia? Claro, abrimos o canal. Falar, olha, a gente está pensando nisso aqui, né? E aí, o que vocês estão enxergando do lado de vocês? Porque eles são especialistas, né? O que é possível fazer? Né? Então, se de um lado a gente fala, poxa, será que você consegue ajudar um cliente a fazer uma manutenção no chuveiro? O prestador do outro lado falou, não, isso é loucura, você vai colocar uma pessoa em risco, ela pode tomar um choque, isso é uma tragédia. Falando, eu já pensei em fazer isso. E aí a gente recebeu esse feedback da desinfecção e a gente decidiu testar. Eu acho que o mais incrível foi que no primeiro dia que a gente colocou esse serviço no ar, ele já representou 30% dos acessos do site.
né? Primeiro dia Então, que você o colocou primeiro dia, desinfecção. o primeiro dia. Então, Olha só, de lá gente. para cá, ele Eu virou. gosto de ressaltar isso porque a gente está aqui também para compartilhar um pouco do que está sendo feito na Tempo Tem, né? Para que as pessoas aprendam e se inspirem, né, com isso, né? Exato, eu acho que Então, é como se fosse assim, gente, ó. Por que eu perguntei se você colocou para a equipe como abriu para a equipe, né? Porque sozinho é muito mais difícil, muito mais, muito mais. né? E você trouxe uma riqueza na sua fala de que assim quem entende das possibilidades é o prestador, né? Quem vai saber se é possível ou não ensinar alguém a trocar um óleo do carro é quem faz isso. A gente traz, É a meio gente que traz pra a voz do gente. cliente, né? O cliente está É, pedindo isso, como é que a gente viabiliza? Né? Então, eu acho que isso é muito rico, né? E eu acho que se tem alguma coisa boa que esse momento tão difícil está trazendo para a gente, né? Essa possibilidade de trabalhar em grupo, né? E de correr das receitas. Não tem solução em nenhum livro para o que a gente está passando agora. sim, É é algo sentar, novo, né? É é, algo é novo. ouvir, é trocar, é testar, reaprender, ajustar e, E, ó, e de tem algumas novo. perguntas aqui. Eu vou responder sua pergunta, tá, Rafael? Depois eu vou responder aqui. Eu não sei se o Rafael é seu amigo, eu não conheço ele, mas ele Não, está não, não. perguntando aqui, ó. Eu tenho muito que agradecer a todo mundo que está aqui. Eu vou segurar um pouquinho sua pergunta, mas a gente já responde. Eu queria que você explicasse, Bianca, o que é a desinfecção. Então, ele é um serviço que ele foi feito para quase que esterilizar um ambiente, né? Ele é feito através de Qual uma ambiente? Eu qualquer vou tipo de perguntar coisas ambiente. que eu já sei, Claro, mas só para a gente claro, claro. explicar, tá? Qualquer tipo de ambiente. Então, Pode ser ele é minha casa, pode ser meu pode carro, ser pode ser meu casa, pode ser escritório. casa, pode ser carro, pode ser escritório. Como é que ele funciona, né? Ele é feito através de uma é uma atomização, que vulgarmente é uma pulverização de um conjunto de produtos que eles têm a capacidade de matar vírus e bactérias. Então, o prestador, né, ele vai devidamente protegido, dado que ele está partindo do princípio que ele vai entrar num Aham. ambiente infectado, e ele vai com o aparelho que ele vai pulverizando esses produtos, né, que são produtos que eles não mancham tecido, né, eles não causam prejuízo à superfície, né, madeira, tinta, enfim, que eu acho que isso essa é a diferença de você jogar uma água sanitária, né? Fala, então eu posso jogar água sanitária? Pode, mas sabe logo o que vai acontecer com a tua casa. Ai, não, não me fala nisso, que eu já vou contar a minha situação do que eu fiz aqui. Então, Mas eu gosto de perguntar o porquê, porque depois que eu falei com você, assim, onde usar, eu vi uma série de coisas, começou a vir na minha mente uma série de possibilidades, porque eu queria que você contasse assim, quem que começou a chamar? Foi mais alguém que teve coronavírus na família? Foi alguém que estava só preocupado? Foi para o carro? Foi para hoje, casa? Para quem que não, hoje, foi? assim, acho que no primeiro momento o serviço ele gerou muita curiosidade, né? O que que é isso, para que que serve? Acho que as pessoas tinham uma expectativa de ser um serviço que previne, né? Então, assim, se eu Coronavírus, jogar né? isso aqui, a minha casa tá imune ao coronavírus. Não, não é Não é isso, né? assim, porque Não você é entra e assim. sai o dia inteiro, né, também. Exato, né? E a demanda que a gente está recebendo atualmente, ela é uma demanda principalmente de pequenos estabelecimentos que têm licença para funcionar ou de pequenos espaços que têm alta circulação. Então, condomínios, né? Ah, que Hall de legal. condomínio, área de lazer de condomínio, pequenas clínicas, né? Então, de ambientes que têm uma circulação de pessoas e que está ali fazendo, né, com frequência para garantir que o ambiente esteja limpo. É muito parecido com o que tem sido feito em trens, né? Você fala, acho que a TV mostrou bastante isso, na China aparecia bastante, né, aqueles caras vestidos de branco e tal, jogando produto. Então, hoje a nossa demanda está mais nesse tipo de E, problema, e né? deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa até te interromper. Qual Imagina! é a diferença de dedetização, né? Dedetização que já tinha e desinfecção? Porque Então, às vezes a gente não sabe claro, diferenciar. a dedetização ela tem como objetivo, né, matar insetos. Ela é feita para insetos, então são Ah, outros legal. produtos, é outro tipo de cuidado.
são outros cuidados antes e depois, né? Então, a dedetização são produtos completamente diferentes, está focado ali principalmente em barata, traça, enfim, né? Bem E- legal essa explicação. E me fala uma coisa, eu vou só reforçar isso porque eu acho que é muito legal da gente entender que, assim, ninguém nunca pensou em vírus e bactérias, a não ser o doutor Bactéria que passava na televisão, mas ninguém se É preocupava com verdade? isso. E agora virou uma preocupação que é real. E eu achei Sim, legal de vocês terem trazido esse serviço, porque é como se fosse assim: antes não tinha essa preocupação, agora tem. sim. E aí, assim, eu vi algumas coisas de vocês, não sei o quanto que eu entendi correto até da matéria, é legal de você falar. Como se fosse assim, vamos supor que por acaso aqui no meu ambiente eu estivesse convivendo com alguém que teve coronavírus. E aí, sei lá, mantive em isolamento, a pessoa ficou no hospital, sei lá, Sim, voltou do hospital e é legal. Como que é? O que que vocês enxergam isso, sim, sim. assim, para É, poder manter isso convivível de novo, né? O ambiente propício sim, para o convívio de novo. É interessante de fazer esse tipo de sim. desinfecção? Então, como eu vinha falando, né? Acho que o primeiro interesse veio, né, desses locais que têm alta circulação, Estabelecimentos. mas a gente acredita, né, que daqui para frente vai começar a vir exatamente essa demanda, porque os primeiros infectados que se curaram não sabia que existia uma coisa como essa. Né? Então, à medida que a gente está conseguindo ter visibilidade, a gente acredita que as pessoas vão começar a falar, poxa, legal, né? Eu tive uma pessoa que ficou isolada na minha casa, num quarto, né? Ali numa suíte, enfim, num local, por 14 dias, se curou, enfim. Por mais que você faça uma limpeza, é diferente a desinfecção, porque o produto ele entra em cada fresta, ele entra nos cantinhos, né? E ele faz essa desinfecção de uma forma segura, sem danificar os objetos, enfim, que estão ali no cômodo. Então a gente acredita que daqui para frente essa proporção vai inverter. Né? Olha Então, só é a que nossa grande legal. aposta. Mas acho que o mais legal, né? Você pensa de inovação, enfim, e esse tipo de serviço ele trouxe para a gente um público novo, né? Enfim, nós somos uma marca nova, uma empresa nova, né? Tem toda a dificuldade de construção, de awareness, né? De reconhecimento dessa marca. E esse serviço está tendo um papel fundamental nisso, né? Olha Quantas... só que incrível. Ó, Exato. eu vou ler aqui algumas perguntas, porque tá aberto, gente. Qualquer pessoa pode perguntar. A gente vai adorar responder as perguntas de vocês. E aqui eu vi que eu não sei o nome completo, está escrito Dani BSV. Ela está falando que ter um canal aberto para discussão de ideias é fundamental para inovar, e com certeza, né? Sem isso, a gente fica fechado. Até uma das coisas Sim, que eu gosto de falar, eu já fiz até uma série de lives o ano passado falando de solidão nos negócios nunca mais. Porque se você acha que você é o único que está enfrentando aquele problema, e que você não pode dividir com ninguém, que isso é fraqueza, que isso não sei o que que vão achar, do tipo, eu sou a diretora da empresa, como é que eu vou perguntar para o meu funcionário o que que eu tenho que fazer? Isso vai te deixar no limbo, né? É sim. legal de ter realmente essa abertura. E tem uma pergunta aqui. Especialmente quando você quer fazer algo novo, né? Então, a Ah, gente discute semanalmente, inclusive, com o nosso time de atendimento que fica lá no chat. Eles trazem pra gente, olha, os clientes estão falando isso, estão falando aquilo. Eu penso que, né? Então, a troca com pessoas de várias áreas diferentes, de vários níveis diferentes, ela é muito rica, em todos os momentos, especialmente num momento como esse. e eu quero falar de uma coisa. O Rafael fez outra pergunta aqui que eu esqueci. Ele queria saber, ele perguntou aqui, tá mais para cima que eu perdi um pouco a pergunta dele. Ele queria saber se tem diferença do valor do serviço para fazer na hora e o agendado dentro Não, da não tem Tempo Tem. diferença. Não tem diferença. Legal. E hoje vocês oferecem, no caso, o serviço de desinfecção, a gente pode agendar também. É agendado. O serviço de desinfecção ele é exclusivamente agendado por uma questão de oferta, né? Então, são poucos parceiros que estão preparados para realizar o serviço, então a gente não consegue garantir de tão pronto o atendimento. Tá, e quanto tempo que foi de trazer, de você receber essa ideia do prestador e você colocar para rodar e ver se realmente fazia sentido? 5 dias.
Que delícia! Mas isso é mérito do time. Então, assim, por que que eu tô falando isso? Não é porque eu sou louca só, eu também sou. Mas é pelo fato de que, assim, se a gente quer achar a solução, a gente vai ter que testar. E não vai dar para demorar muito. O Não. Igor mesmo, ontem na live, ele falou que foram 2 dias, no caso dele. Ele contou, né? Na segunda-feira, ele achava que não ia acontecer nada de isolamento, que estavam falando e que isso era mais falação do que realidade. Na quarta-feira, ele mandou a equipe para casa. Na sexta-feira, ele estava lançando um produto novo. Então, Sim, as crenças que a gente tem, elas têm que ser deixadas de lado, né? E é muito tem que legal. ser, cinco tem que ser dias. deixadas de lado. E assim, eu acho que é fundamental para o time conseguir fazer algo em tão pouco tempo, é o propósito, né? Então, acho que todo mundo falou, nossa, isso vai ser legal, isso vai ser bacana, né? Ó, tem aqui uma Todo mundo pergunta. inovou um pouquinho para conseguir fazer tão rápido. Ó, o meu estúdio de gravação aqui em casa tá caindo toda hora o celular na minha cara. Tem uma pergunta aqui do Benatelli, eu acho que é Eduardo. Ele quer saber quais são os cuidados que os prestadores estão tendo neste período para a realização dos serviços. Então, a gente está seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, né? Então, os prestadores, eles vão com protetor de pé para não entrar com sapato na casa do cliente, eles vão com máscara, estão equipados com álcool gel, e a gente também está passando orientação para o cliente de como ele recebe o prestador, né? Então, evite chegar perto, porque é comum, né? O prestador chega na casa, vai fazer algum serviço, o cliente querer chegar pertinho para ver o que ele está fazendo. Evita. Então, a gente está passando Ele também não tem essas que sair recomendações. de casa, igual na dedetização? Não tem que Para deixar a casa desinfecção, vazia? sim. Para desinfecção, sim. Então, para desinfecção é necessário sair de casa, falando em cuidados em geral para toda a prestação de serviço. Né? Ah, Então, a gente tá. orientou o prestador, orientou o cliente. Para a desinfecção, é necessário que o cliente saia de casa, né, do ambiente que vai ser desinfectado, e que ele espere pelo menos 1 hora para voltar para secar o produto. Então, para evitar de espalhar, de grudar na roupa, enfim. É só por esse motivo. Ah, Mas a legal. aplicação é rápida também. Não Então já está depende, obviamente, da explicado. metragem, mas é rapidinho. Não E é? no carro, também é rápido? Também é rapidíssimo. É super rápido. Nossa, gente, eu fiquei imaginando os É. carros todos contaminados. E foi legal de que sem ter falado com você, assim, com detalhes, né? Na chamada da live, agora que eu fiz perto das 5 horas, eu falei que eu acho que, assim, às vezes é uma necessidade que até a gente vai passar a ter para reabrir os estabelecimentos, Sim, né? sim. Então, tá nessa discussão se vai abrir ou não vai, academia, que estado que vai permitir, que isso, que aquilo, cabeleireiro entra, barbearia isso e aquilo. Mas é como se uma coisa que eu vi que eu achei muito interessante e que às vezes a gente pode pegar como, sei lá, como carona, eu vi que em alguns países, até se eu não me engano, em Seattle, eles estavam fazendo como se fosse um selo de segurança, sabe? Sim. Então, para você que recebe alguma coisa na sua casa via e-commerce, eles já tinham como se fosse um seguro que eles Uhum. tinham criado lá, para realmente, na hora de você receber aquilo na sua casa, você não ter preocupação de que eu vou abrir, vai ter vírus aqui dentro, vai ter isso, vai contaminar minha casa, vai contaminar minha vida. Então, eles criaram isso. E aí eu fiquei pensando, às vezes, para a gente reabrir o comércio, reabrir o nosso negócio, a gente pode colocar, além igual já tem agora, obrigatório ter máscara para entrar nos estabelecimentos, pode ser que tenha assim, você fez alguma coisa para detetizar aqui? Você é um shopping, é um lugar de muita circulação. Você vai reabrir, e aí? Né? Então, às vezes, Sim, sim. é Não, algo que vocês entram. Não, é legal. Esse é uma porta que a gente está buscando manter aberta, né? Então, enfim, discutindo na pauta para falar bastante desse serviço. Acho que tem muita oportunidade. A gente já conversando com algumas empresas que já estão nos procurando com esse objetivo, né? Poxa, então, para fazer orçamentos específicos para metragens maiores do que a gente tem hoje pré-disponibilizadas no site, já pensando nesse cenário de volta, né? E para que os funcionários sejam recebidos em segurança. E vocês atendem Brasil inteiro? Como que é? Então, hoje a desinfecção a gente está atendendo na região de São Bateria, tá Paulo, falando que e tá. Minas e Curitiba.
Ah, tá. Campinas e Curitiba. Não, legal, minha Sim. bateria tá falando assim, acho que tá ficando pouca, mas eu vou pegar o carregador ali. Não, é porque eu fiquei pensando até de que às vezes, assim, pensando em ajudar as pessoas, quantas pessoas trabalham com também reparo de casa ou lavagem de carro, né? Ou Sim. qualquer outro tipo de negócio que vê assim, eu gostaria de também me tornar uma pessoa que faz esse serviço, né? Às vezes se tornar um prestador junto a Uhum. Tempo Tem. Isso é possível? Hoje isso é possível, a gente não tem um canal específico para atender essa demanda, porque a gente já tem uma rede bastante grande, mas a gente atende pelo chat, quando um possível prestador entra em contato lá, a gente encaminha para o nosso time de rede para que faça análise dos documentos, enfim, e aí siga com o processo de onboarding. Ah, que Mas é legal. possível sim. Eu vou pegar meu carregador, já que o celular fez questão de dizer que está acabando, mas eu quero uma pergunta. Eu quero que você pense o que que você acha que pode fazer para ajudar e recomendar quem não conseguiu ainda achar algo para inovar. Deixa eu só pegar o carregador e eu já venho. Tá joia. Bom, acho que para recomendar, né, para quem precisa inovar nesse momento, é pensar nos novos problemas que estão surgindo, né? Então, a gente tem um desenho de sociedade muito pensado para os problemas, né, de circulação, com concentração, enfim. E agora, com o isolamento, a gente tem problemas novos, né? Então, acho que o primeiro, acho que, enfim, os serviços ligados diretamente ao vírus são óbvios, né? Como, por exemplo, a por exemplo, a telemedicina, atendimento psicológico online. A gente está, né, ainda lutando para tentar oferecer algum tipo de atendimento de prestadores de serviço remoto. Ou seja, toda vez que o cenário muda, mudam os problemas, né? E se mudam os problemas, existem novas oportunidades para a solução. Então, acho que a dica da inovação é sempre tentar entender qual é o problema da vez, né? Refletir sobre qual é o novo problema, né? Então, eu, né, enfim, tenho vários amigos que são empreendedores e que têm negócios relacionados a setores que foram diretamente impactados, né? Então, fala, nossa, e agora o que eu vou fazer? Olha, a mesma coisa, de uma forma diferente, né? Então, se você tem um negócio de alimentos, né, de festa, poxa, as pessoas não podem mais fazer festa como antes, reunir 300 convidados, mas as pessoas ainda querem comemorar. Então, o que você pode oferecer para ela comemorar na casa dela com carinho, com jeitinho, né? Com sofisticação, com a mesma sofisticação que você oferecia num grande evento antes? O que você pode oferecer de sofisticação dentro de casa agora? É o mesmo cliente, ele também tá sofrendo na casa dele Eu achei com a legal de situação você falar nova. isso. Eu falei com uma pessoa que trabalha com eventos, era eventos de casamento. E aí eu falei, olha, todo mundo que quer comemorar o casamento continua querendo comemorar. Então, assim, Continua. olha, se você quer comemorar suas bodas de prata, bodas de não sei o quê, fazer uma retrospectiva do seu casamento com as fotos, com as lembranças, você ainda vai amar. Se puder ter uma música com alguma coisa para tocar, uma banda tocando algo para você, se tiver mais investimento disponível, Aham. também é algo muito bem-vindo. Sim. E dá para adaptar. Aquilo que podia ser muito sofisticado pode ser hoje muito mais compacto, Sim, né? foi Dia das Mães, né? Todo mundo quis presentear ainda a mãe, quis comemorar em casa, fazer um almoço especial. Então, é claro, não é mais como antes, mas tem oportunidade para trabalhar, né? E quem consegue inovar, quem consegue pensar diferente, quem consegue entender mais rápido e colocar em prática mais rápido as mudanças, tem uma oportunidade de se destacar muito. E eu tenho E uma outra pergunta. Você acha que inovar na crise e inovar no período fora da crise foi diferente? É diferente? É igual? O que você achou? é diferente. Inovar na crise, o senso de urgência muda, né? E eu acho que as grandes inovações, elas têm... O cenário de crise, ele é mais favorável. Ah, que ótimo. É tentador, né? Quando você está num cenário econômico de crescimento, de projeção, e as coisas estão indo bem, fica difícil arriscar, né? Se discute muito isso em artigos que falam das grandes empresas em inovar. Por quê? Porque, poxa, eu tenho um negócio grande que prospera, que vai bem, que é rentável.
eu vou colocá-lo em risco para fazer uma coisa que eu nem sei se vai dar certo, né? Eu nem sei o que pode acontecer. Então, eu acho que o cenário de crise ele é favorável por isso. Essa questão de ver a inovação como um risco, né? É muito curioso, porque ao mesmo tempo que a gente vê assim, se eu não buscar algo, eu vou continuar sempre igual. E o ficar sempre igual pode ser um risco, Sim, é o dilema do né? inovador, né? Então Então, isso que você está trazendo é como se fosse assim, até onde a segurança, a falsa sim, segurança que a gente acha que tem, vai predominar na hora da gente querer buscar algo aonde novo, está né? aonde está o ponto da virada? Então, para nós, né, além do serviço de desinfecção, acho que o serviço de desinfecção abriu uma porta para a gente começar a falar de saúde, e a gente pegou um gancho para começar a oferecer serviço de telemedicina, atendimento psicológico, enfim. E aí hoje a gente já está planejando, né? A gente tem dois grandes departamentos no site, que é serviços para o seu carro e serviços para a sua casa. Agora a gente já está quebrando a cabeça para falar de um grande leque de serviços para você, Eu né? imaginei que você ia falar isso, Né? serviço para Então, você. por que não? Poxa, a gente tem a plataforma, a gente consegue acionar, agora a gente está falando de serviços feitos remotamente, por que não ir para um departamento novo? Né? Então, algo que a gente pensou lá no esboço, no comecinho, há um ano e meio atrás, falar, não, isso aqui fica para depois, porque serviços para casa e carro tem muito para explorar. De repente, tudo mudou, aquilo que estava lá no fim da fila vira prioridade, vamos discutir, vamos fazer agora, porque é o problema do momento, né? Se por um lado as pessoas estão menos dispostas a trocar o óleo do carro ou a fazer manutenção no inverno no Brasil com o coronavírus no ar-condicionado, elas estão querendo se cuidar mais, né? Precisando olhar mais para elas. E, enfim, e tem uma série de serviços que a gente pode atuar aí. Eu acho que para todos os segmentos tem oportunidade. Nossa, eu adorei saber. Espero que as pessoas também tenham gostado. Se alguém tiver alguma pergunta, faz, porque a gente está quase acabando. Se não fosse eu ter acabado aqui com a bateria, a gente teria aproveitado mais um tempinho. Mas, assim, eu só queria te perguntar uma coisa. Dentro da constituição da Temptem é diferente porque é uma startup, é uma coisa nova que acho que assim, novidade faz parte desse ambiente, né? Mas eu queria saber assim, vocês de alguma forma buscaram algum curso em algum momento para que vocês tivessem facilidade de ter ideias, de serem criativos? Vocês tiveram que recorrer a isso ou não? Bom, foi uma empresa que começou só comigo, então eu tive a oportunidade de montar um time. Então eu fui atrás de cabeças inovadoras, né? E a gente sempre fala, o pessoal do digital vai trazer para a gente, é como se fosse uma coisa assim, Externa. não, e orgânica, né? Você contrata alguém do digital, a empresa vira digital. Não é bem assim, né? É claro, eu acho que a gente tem contribuído, esse time todo tem contribuído muito para a inovação no desenvolvimento de produtos que hoje é uma célula que fica dentro da Tempo Assist, mas a Tempo Assist também nos ensinou muito sobre como fazer com segurança, porque a gente está falando de entrar na casa das pessoas, de mexer no carro das pessoas, de falar de segurança da saúde das pessoas, né? Então, o que a gente talvez gostaria de fazer em um dia, talvez a gente precise de 5, porque o risco, né? Tem riscos que você não pode comprar. Então, acho que foi uma troca mútua enfim, né? Respondendo objetivamente a sua pergunta, a gente foi atrás de pessoas que têm bagagem, experiência com inovação. Que legal. E você também recomenda que isso seja feito? Você achou que foi Eu acho que legal para vocês? eu acho que um time multidisciplinar é a melhor coisa que pode ter para uma companhia, para uma organização, em todos os sentidos. Ter homem, ter mulher, ter novo, ter velho, ter gente casada, gente separada, gente solteira, enfim, porque olhares O diferentes sobre o mesmo pessimista, o otimista, o porque olhares realista, diferentes sobre o mesmo problema trazem soluções já com todos os planos B, C, D. o criativo, o cético, tudo junto. Vai diminuindo a sua chance de erro. Não gosto de falar diminuir a sua chance de erro, mas faz ganhar tempo na primeira versão de teste, que vai para teste.
Ah, gente, eu achei incrível essa conversa, principalmente agora esse finalzinho. Eu tô assim, nossa, gente, quanta coisa Ah, interessante. esse assunto é bem legal. É gostoso. Olha, eu tenho muito que agradecer e assim, essa parte de inovação é um enfoque que a gente aqui na gestão TI for You, a gente tem forte. Inclusive tem um teste de maturidade de inovação. Quem quiser, está disponível na bio aqui do Instagram. A gente vê assim onde que a gente está, como é que a gente pode melhorar, onde eu acho inspiração para isso e uma conversa com uma pessoa como você, contando que você partiu de um cenário, chegou em outro e nesse outro você já quer ir para o próximo, né? Ah, olha, eu quero agora o tempo tem em você, né? Eu achei maravilhoso que é a roda girando, né? Sim. Você não achou que você já chegou onde você tinha que chegar. Não é porque você achou a desinfecção que você resolveu parar, né? Não, a gente tem que pensar em coisa nova. O coronavírus a gente vai sair dessa rápido. Vai ter um próximo problema, é melhor a gente já ficar de olho. Gente, eu adorei. Olha aqui, alguém, o nome dele é WES, está dizendo que foi ótima conversa. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui, principalmente você, Bianca. Amanhã tem mais. A gente vai ficar a semana inteira falando com gente com histórias maravilhosas. Eu quero muito te agradecer, Bianca. Obrigada para todo mundo que está aqui. Foi um prazer Obrigada, enorme. Flávia. Foi um prazer. Obrigada por dar esse espaço aí para a gente falar um pouco do nosso trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Acho que agora, Imagina, mais que nunca, obrigada. é importante iniciativas como a sua, incentivando as pessoas, né, para que o empreendedor não desista. É isso aí. Desistir não é opção. Imagina estar aqui Não, agradecendo, não. dizendo Vamos parabéns. conversar, vamos trocar ideias e vamos encontrar saída. Um último recado que eu acho legal, ó, o Nelson está dizendo aqui incrível, o Marcos está dizendo parabéns, Jussiara, parabéns. Tem bastante gente aqui escrevendo, fico muito contente. E o que eu quero deixar mesmo é que, às vezes, se você tem facilidade de inovar, você pode ajudar alguém que não tem. E se você não tem a facilidade de inovar ainda, a própria Bianca trouxe aqui compartilhando de que ela também já teve esse momento de buscar ajuda. Agora essa semente já foi plantada nela e ela consegue caminhar sozinha, com pernas próprias e ir até onde a gente nem imagina. Então, obrigada demais, Bianca. Obrigada, Flávia. Beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Tchau.